Nossa, gente, o Aranhaverso realmente mudou pra sempre a animação no cinema, né? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre as Tartarugas Ninja Caos Mutante, nova animação dirigida pelo Jim Rowe e o Carl Spears. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Hollywood vem tentando emplacar as Tartarugas Ninja há mais de 30 anos, né? É uma marca muito querida nos Estados Unidos, são personagens que são verdadeiros ícones da cultura pop, né? Especialmente entre o público infantil. É uma propriedade muito valiosa e que atrai muito interesse das pessoas, né? Mas é curioso notar como as Tartarugas Ninja não são uma grande franquia de cinema ainda, né? A gente teve na década de 90 uma trilogia live action com aqueles trajes de borracha desenvolvidos pelo Jim Henson. A gente chegou a ter um filme de animação, o TMNT, em 2007, para depois chegar naqueles dois filmes live action, mas com efeitos em CGI, para criar as Tartarugas Ninja, né? Que foi aqueles dois filmes produzidos pelo Michael Bay, e que até hoje representam o maior sucesso financeiro de bilheteria das Tartarugas Ninja. O último desses filmes foi em 2016, e ao invés de continuar aquela história, fazer um terceiro filme, a Paramount resolveu voltar pro zero e desenvolver um novo reboot. Em 2020, a Ramsey Naito e o Brian Robbins, que chefiam a divisão de animação da Paramount e também a Nickelodeon, resolvem produzir uma animação das Tartarugas Ninja, e a pessoa que eles chamam para encabeçar esse projeto, para produzir, desenvolver e escrever, é justamente o Seth Rogen. O Seth Rogen é um comediante que está em todas, né? Ele produz muita série de TV, ele dirige, ele escreve, e ele chama o parceiro habitual dele, o Evan Goldberg, com quem ele escreve desde Superbad praticamente, né? Para criar essa nova história de Tartarugas Ninja, focando mais no lado jovem e adolescente, que ele diz que não é tão explorado nos cinemas assim. O Rogen e o Goldberg optam por seguir pelaquela técnica de animação que ficou bem famosa com o Homem-Aranha no Aranhaverso, que é o skip frame, e chamam dois diretores que tinham trabalhado com essa técnica no A Família Mitchell contra as Máquinas, chamando aí o Jim Rowe e o Carl Spears. O desenvolvimento e a animação do projeto duram uns 3 anos no total, e quando a gente vê o resultado aí nos cinemas, né, eu, como alguém que conhece, mas não é tão aprofundado na mitologia das tartarugas, tenho que dizer que esse Caos Mutante é bem divertido e talvez seja o meu filme preferido desses personagens. A história do filme segue a origem das Tartarugas Ninja, mostrando como os irmãos Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael tentam fazer parte da sociedade enquanto vivem escondidos com seu pai adotivo, Splinter. Quando um vilão misterioso de seu passado ameaça destruir o mundo, as tartarugas precisarão se unir com a estudante de jornalismo April O'Neil para impedir uma catástrofe. Bom, vamos lá para mais um reboot, mais uma reintrodução das Tartarugas Ninja, né? E eu preciso dizer que Caos Mutante é uma excelente porta de entrada. Eu acho que se eu não conhecesse nada, e eu realmente não sou um grande conhecedor do universo, se essa fosse a minha porta de entrada, meu primeiro contato, eu teria gostado do mesmo jeito, talvez, porque eu acho que é uma clássica história de origem, mas não de uma forma preguiçosa ou muito formulaica. Definitivamente tem fórmula aqui, mas me impressionou como o roteiro que o Rogen e o Goldberg coassinam é bem conciso e é bem direto na forma como ele traz a origem, como ele apresenta os personagens e cria essa ambientação sempre muito interessante da cidade de Nova York. O Rogen tinha dito em entrevistas que ele sentia falta de ver o lado adolescente das Tartarugas Ninja, que literalmente está no título em inglês, né? E eu concordo com ele, né? Apesar da gente ter tido essas outras versões para o cinema, eu nunca senti aquele aspecto realmente que a gente está lidando com adolescentes, com personagens jovens. E eu acho que o Caos Mutante muda isso, começando pela escalação de um elenco de vozes que é de fato adolescente, pelo menos na versão original, eu não tenho certeza na dublagem brasileira, e também adaptando esses personagens para o século 21. Eles fazem brincadeira, eles estão sempre zoando, eles têm smartphones, eles fazem vídeos, eles fazem referências à cultura pop, às redes sociais, então é uma transposição muito natural e bem espontânea desses personagens para o mundo que a gente vê agora, né? Você realmente sente a energia e a ingenuidade desses personagens. O arco que eles têm é muito simples, né? Eles são tartarugas que vivem no esgoto,
esgoto e eles querem sair pro mundo dos humanos, só que eles têm um passado meio violento, né? Eles têm flashbacks de que os humanos correram atrás deles, tentaram machucar o Splinter, então você tem essa história onde o principal objetivo é a aceitação. E eu acho que isso vai caminhando para um clímax, né? Sem entrar em spoilers aqui, que me lembrou bastante o espírito do Homem-Aranha do Sam Raimi, aquela ideia de que a população de Nova York vai se unir para ajudar os heróis. Tem um fator bem parecido com isso no Caos Mutante, eu acho que funciona muito bem, assim como os mini arcos que você tem, né? Além de você querer ter a aceitação da sociedade, eles focam bastante no arco do Leonardo, que tem que ser a figura do líder, mesmo que isso acabe tornando ele o chato do grupo, né? Um arco super simples que você já viu algumas vezes, mas que é bem executado justamente porque os personagens são muito carismáticos. O que me leva ao grande atrativo do filme, que é obviamente a técnica de animação. A gente tá acostumado agora a ver vários outros estúdios rivais da Sony, né, depois do Aranhaverso, pegarem emprestada essa técnica e jogarem em vários outros projetos, como foi o caso da própria família Mitchell e do Gato de Botas 2 no ano passado. E o Caos Mutante, ele faz uma coisa muito interessante aqui, porque se o Aranhaverso te dá aquela sensação de pegar o gibi e os balões e todas as estéticas daquele tipo de arte, o Caos Mutante é como se você pegasse aqueles rabiscos e desenhinhos que você fazia no canto do seu caderno na escola, lembrando de um filme ou desenho. Essa é a vibe, é a energia do Caos Mutante, porque ele é muito mais imperfeito, ele parece mais caricaturial em vários aspectos, principalmente para os vilões, e eu gosto de como, por exemplo, as fontes de luz desse filme, como abajur, farol, a própria luz da lua, são rabiscos, são traços bem simples. Ele é muito mais imperfeito, e apesar dele lembrar aquele estilo de 2D com 3D do Aranhaverso, eu acho que eles conseguem encontrar uma identidade própria que reflete muito bem o que são esses personagens, né? O que são as Tartarugas Ninja, esse espírito jovem, meio anárquico deles também. Eu gostei de ver como eles conseguiram achar algo que diferenciasse do Aranhaverso, mas que é tão impressionante quanto. E eu também fiquei bem surpreso com o núcleo antagonista desse filme. Eu acho que a história consegue bolar algo bem interessante que envolve o passado deles, que envolve a própria criação, né? A gosma que acabou alterando o DNA dessas criaturas, desses animais, e te apresenta um grupo de vilões que, de novo, eu não conheço muito dos quadrinhos, do material original, mas me pareceu bem coerente dentro da história. Eu acho que você tem um grupo de personagens muito legal, e me encantou muito o fato de que as tartarugas imediatamente ficam amigas desses personagens, né? Eles são apresentados como vilões, mas tem uma grande sequência de identificação entre eles que só ajuda a tornar o clímax mais ambíguo, mais forte também. Você tem essa figura do vilão, que é o Super Mosca, que na versão original dublado pelo Ice Cube, que é um ótimo antagonista, tanto pelo design quanto pela motivação, e ainda, né, rende uma sequência final aí com Kaiju que é muito legal. Eu adoro ver as bizarrices e as ideias sendo colocadas com essa animação muito bacana. Também dou destaque aí para o personagem, eu não me lembro o nome agora, mas eu sei que ele faz parte do núcleo das tartarugas, que é basicamente uma lagartixa. É uma lagartixa totalmente good vibes, surfista, que lembra aquela tartaruga marinha lá do Procurando Nemo. Que personagem sensacional. Eu sei que é o Paul Rudd que dubla ele na versão em inglês, mas o trabalho de dublagem brasileira também tá muito bom nessa versão. E eu não poderia encerrar aqui sem falar do outro elemento, que é o complemento essencial para essa animação bem selvagem e rabiscada, que é a trilha sonora do Trent Reznor e do Atticus Ross, uma das minhas duplas musicais preferidas de todos os tempos. E eu senti que nesses últimos anos eles estavam mais comportadinhos, né, no soul, no man, fazendo umas trilhas um pouco mais classudas e elegantes. O que eles fazem no Caos Mutante é totalmente Nine Inch Nails, aquela trilha sonora mais distorcida, mais abstrata, que mais uma vez casa muito bem com a personalidade das tartarugas e o mundo visual que eles criam com essa animação. Uma excelente trilha sonora, especialmente se você curte aí eletrônico e sintetizador. Olha pessoal, que bela surpresa esse Tartarugas Ninja Caos Mutante. Eu, como não sou grande fã ou admirador desses personagens, preciso dizer que eu me diverti bastante. Eu acho que é uma história bem simples, meio previsível em alguns aspectos, mas inevitavelmente divertida, engraçada. Eu gostei dos personagens e principalmente das técnicas de animação, que pra mim, desde que o Aranhaverso surgiu, me encanta bastante ver como ela consegue ser adaptada e reinterpretada também por outros cineastas e autores aí. Pra mim, de longe, o melhor filme das Tartarugas Ninja. Para as Tartarugas Ninja Caos Mutante, eu dou uma nota 7.
Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Caos Mutante e também qual é o filme preferido das Tartarugas Ninja de vocês. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.